Mateus capítulo 11. A partir do versículo 25 diz assim: porque este tempo, diz o Senhor, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, muito obrigado pela tua palavra tão preciosa, que a leitura dela já transmite uma verdade que nos desafia a vivê-la. Que nesta manhã a graça e a sabedoria do Senhor repouse sobre este altar, de maneira que possamos, ó Deus, tirar aquilo que está no teu coração e com a tua graça expor aquilo que a tua igreja precisa ouvir nesta manhã. Eu abro o meu coração para ouvir o Senhor, e eu declaro, Senhor Deus, que as palavras que aqui serão ditas vão trazer consolo, conforto, vão trazer despertamento, vão trazer alívio e vão trazer direção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Na verdade, parte desse texto nós utilizamos com muita frequência para evangelizar. Desde criança eu decorei este versículo para poder evangelizar as pessoas que não tinham Jesus. Quando Jesus faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, esta é uma proposta para o mundo, é uma proposta para quem não tem Jesus. Sem dúvida, este texto bíblico, ele cabe na evangelização. Todas as pessoas que não têm Jesus, elas vivem cansadas, porque elas não têm o alívio que Jesus pode colocar sobre a vida dela. Entretanto, quando você olha de fato a proposta que o texto nos diz, Jesus não está pregando para o mundo, Jesus está pregando para a igreja. Jesus não está falando àqueles que não o conheciam, mas está falando para aqueles que conheciam a Ele, mas estavam vivendo um momento de exaustão na sua alma. O que eu estou tentando dizer para você é que crente cansa. O que eu estou dizendo para você é que o fato de você ter Jesus não lhe isenta de ter problemas na sua alma. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo da minha jornada é que nós temos muita necessidade de negar a nossa humanidade. E aí nos tornamos semideus. Ouvimos tantas mensagens que nós não podemos falhar, nós somos infalíveis, nós somos isso, nós somos quase meio Deus na face da terra. E é exatamente esse tipo de mensagem, ela sufoca a nossa vida comum, a nossa alma. Queridos, a doença faz parte da vida, o cansaço faz parte da vida, o problema faz parte da vida, e quanto mais você negar isso, mais você vai sofrer. O problema não é sofrer, o problema não é ser cansado, o problema não é passar problema financeiro, o problema não é ter angústia na alma, o problema é sabermos que mesmo tendo isso, nós temos um Deus que nos alivia. Todas as vezes que você tenta tomar o lugar de Deus, não assumindo a sua humanidade, você perde aquilo que Deus podia fazer por você. Durante muitos anos eu fui enxertado de uma mensagem de autoajuda, de autossuficiência, onde você não pode errar, onde você não pode mostrar fraqueza, onde você é semideus. Pelo amor de Deus, eu sou gente. Eu sou gente. Eu tenho problema. Eu acordo cansado, eu tenho vontade de dormir. Tem hora que eu tenho vontade de matar meio mundo. E uma das coisas
que me faz assumir a minha humanidade, é que eu não estou sozinho. Porque a Bíblia diz que quando eu admito a minha fraqueza, é quando Jesus me torna forte. Agora, enquanto eu quero ser forte, eu não deixo Jesus me fortalecer. A minha força me fortalece. Então, estar cansado faz parte da vida. Doença, ninguém merece. Não é de Deus, é do capeta, é do inferno. Mas eu tenho aprendido que algumas coisas que acontecem na nossa vida nada mais é do que um palco para que Deus seja glorificado. Algumas coisas que sobrevêm sobre a nossa vida nada mais é do que uma oportunidade de Deus provar que Ele é Deus. E não simplesmente eu tenho que mostrar uma fortaleza que eu não tenho. Vivemos numa sociedade onde pessoas estão cansadas. Primeiro, um cansaço físico. É natural que na nossa correria, no afã de suprir a necessidade da nossa casa, nós venhamos a nos dedicar ao trabalho, e faz parte da vida. Acordar, todos os dias, e à medida que a idade vai chegando, e a ociosidade acompanha isso, nós vamos nos cansar. A falta de exercício físico, o excesso de trabalho, o excesso de atividade, isso vai gerar cansaço. E como é que você vai negar isso? Você acorda cedo todos os dias, você tem que trabalhar, vive ansioso, senta num carro, levanta do carro, senta no escritório, levanta, come, toma Coca-Cola, sabe, come churrasco, senta de novo, não faz digestão, volta para casa, senta no carro, senta em frente à televisão, deita na cama, você não quer engordar como? Você quer ter exercício físico como? Esse cansaço é natural. Esse cansaço é uma colheita. Esse cansaço é uma colheita da nossa indisposição de fazer o que é certo, de comer o que é certo, de ter uma atividade física mínima, básica. E você não pode negar isso. Isso gera cansaço. Se você agregar isso à idade, eu estou com 58 anos de idade. Eu não tenho mais o vigor que eu tinha dos 40, dos 20, dos 30. Hoje deu 7 horas da manhã, queridos. Eu acordei com um olho e o outro ficou. Eu confesso a você que o outro ficou. É que o meu senso de responsabilidade é muito grande. E eu levantei com um olho só. Eu fui tomar um banho, estava na casa do pastor Alberto em Paranaguá. E estava aquele chuveiro quente, eu falei, se eu ficar debaixo do chuveiro quente, eu vou deitar aqui. Vai virar uma sauna esse negócio para mim aqui. Botei no gelado, tomei um banho, tem aquele tenho gás até 2 horas, depois do almoço eu vou dormir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para você, que cansaço faz parte da vida. Esse cansaço físico, fruto da nossa exaustão, da nossa inatividade física, isso faz parte da vida. Agora, eu não creio que Jesus está falando somente sobre esse tipo de cansaço, porque ele termina dizendo, eu darei descanso a vossas almas. Então, não é só um cansaço físico, mas eu acho que o maior cansaço que nós vivemos hoje é o cansaço emocional, é o cansaço da nossa alma. Dizem que a doença desse século é o estresse. E o que é o estresse? O excesso de cansaço emocional, o desgaste das emoções. O que eu amo na palavra de Deus é que ela tem resposta para o cansaço das nossas almas. E Jesus disse, vinde a mim, todos vós, está falando para crente, está falando para você, está falando para mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus se propõe a ser o nosso descanso. Jesus se propõe a ser a resposta do cansaço das nossas emoções. Vivemos um tempo onde marido está cansado de mulher, mulher está cansada de homem, pai está cansado de filho, filho está cansado de pai, crente está cansado de igreja,
pastor está cansado de ovelha. Vemos um tempo onde o excesso de atividade que nós promovemos para nós mesmos, ele acaba gerando um desgaste, um cansaço. Esse cansaço vai além do físico. Esse cansaço, ele não termina se você tira 30 dias de férias. Na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, tomando água de coco todo dia. Isso vai te ajudar por 30 dias, mas quando você voltar, daqui a pouquinho você está cansado de novo. Porque esse cansaço não é só uma atividade física, não é só uma atividade da alma. Em terceiro lugar, eu tenho descoberto que mais do que o cansaço físico, mais do que o desgaste de relacionamento emocional, existe um cansaço que é produzido no mundo espiritual. Um cansaço que é fruto de atividades do inferno na vida de pessoas. Existem espíritos especializados em produzir cansaços. Me recordo, alguns anos atrás, nós começamos um trabalho nos Estados Unidos, e eu fui ministrar o nosso grupo ali, e Deus me deu uma visão. E eu vi eram vultos que rodeavam as pessoas que estavam ali naquela reunião. E eram vultos muito feios, eu não conseguia olhar o rosto deles, mas percebiam que eram como se fossem plantas. Assim, a impressão que eu tinha é como se fossem plantas que tinham corpo. Parecia um filme. E essas plantas, elas rodeavam as pessoas, e elas sugavam a energia dessas pessoas. E eu estava tendo aquela visão aberta. Não eram muitas pessoas, eram umas 50 pessoas que estavam ali. E eu perguntei para Deus, enquanto eu via aquela visão, eu falei, o que é isso? Deus falou assim, são espíritos torturadores. E eu não sou uma pessoa de batalha espiritual. Quem me conhece sabe que eu não transito muito por essa área. Mas ali foi uma situação muito clara. Deus queria me ensinar, e foi quando Deus deu esse texto, quando Deus me deu esta mensagem. E Deus falou assim, existem espíritos torturadores. Esses espíritos, eles não têm interesse em te matar. Eles só têm interesse em drenar a sua força. Eles têm interesse em sugar a sua energia. São espíritos que o prazer deles está em te torturar, está em ver você sofrer. E Deus começou a me mostrar claramente que esses espíritos, eles agem de uma maneira que você não percebe. Quando você está quase morrendo, ele não tem interesse que você morra. Ele libera um pouquinho para você sentir um pouco de fôlego, para ele poder sugar de novo a sua energia. Eu estou falando sobre 3 tipos de cansaço. O cansaço físico, que é o cansaço natural da falta de atividade, do excesso de ociosidade. Estou falando sobre o cansaço emocional, que é fruto do desgaste dos relacionamentos e das atividades que nós temos que envolvem pessoas. Pessoas cansam. Eu amo gente. Eu sou pastor de gente. Eu lido com gente todo dia e eu quero morrer do lado de pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo gente, mas cansa. Filho cansa. Casamento cansa. Você vai desistir por isso? Não, mas cansa. Queridos, eu sou muito feliz. Eu estou casado há 34 anos e vou morrer casado com a mesma esposa. E quem conhece o meu casamento, não estou fazendo propaganda, tem aqui um casal que conhece a intimidade da minha casa. Eu vivo melhor do que a maioria dos casamentos que eu conheço. Nós temos um casamento extremamente sólido e amoroso. Então não estou falando mal do meu casamento, estou falando bem. Mas entenda que é um momento em que as diferenças de jeito, de temperamento, isso gera esse desgaste emocional. Relacionamentos cansam e produzem cansaço na alma. Mas existe ainda essa esfera espiritual, que é esses tal dos verdugos, esses torturadores que drenam a nossa energia espiritual, cujo propósito é simplesmente nos torturar. Agora você imagina
quando essas três coisas estão acontecendo. Você está cansado porque não faz nada. Você está cansado porque tem gente demais na sua vida te perturbando. E tem um bando de espírito, querido, aí a coisa pega. Agora, eu entendo que Jesus, nesse texto da palavra de Deus, ele se dirigiu a esses três tipos de cansaço. Jesus estava dizendo assim: se você está cansado, seja por qualquer uma dessas três frentes, ou seja pelas três, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu tenho o descanso para a vossa alma. E eu tenho a resposta para esse cansaço. Eu aprendi na Bíblia que nós fomos construídos para evoluir. Nós somos construídos para avançar. Nós somos construídos para conquistar e para produzir. E todas as vezes que nós nos sentimos realizados, é porque nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós estamos em evolução, nós estamos acelerando. Você começa fazendo um estudo, daqui a pouco você está na faculdade, daqui a pouco você se torna estagiário, você se torna efetivo, você se torna vendedor, você se torna supervisor, se torna gerente, porque a nossa vida foi feita para evolução, a nossa vida foi feita para crescimento. E é isso que nos gera alegria e satisfação. E todas as vezes que nós começamos a decrescer, nós começamos a sofrer, nós começamos a sentir desânimo. Na vida da igreja é a mesma coisa. Se você está realizado na igreja, você está animado na igreja, você começa a ver as coisas acontecer, as coisas estão andando, você está feliz, você está crescendo, a tua vida está acelerando em Deus, você está feliz. Aí chega um momento, acontece alguma coisa, um desses demônios que agem no mundo espiritual entra na tua vida e começa a drenar a tua força, e você começa: não quero mais brincar de igreja não, não quero não, agora eu vou sentar na igreja, eu quero só ouvir. Chega, não vou brincar mais, já brinquei muito, brinquei e tomaram meu brinquedo, agora também não brinco mais. Sabe o que vai acontecer com você, queridos? Cada hora você vai começar a sentir tua energia mais sugada. Sabe por quê? Porque a nossa energia está no propósito. O nosso prazer está no propósito. E o que acontece é que os problemas nos tiram do propósito. Os problemas fazem com que o propósito perca o brilho na nossa vida. Nesta manhã, eu venho dizer para você: você precisa voltar para o propósito e esquecer os problemas. Vira para o seu vizinho e fala assim: esquece o problema, viva o propósito. Eu e você fomos construídos para evoluir. Vá comigo até Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Versículo 28. Deus está falando, Isaías 40, 28. Porventura não sabes, não ouviste, o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa, nem se fadiga. Ele é inescrutável o seu entendimento. Versículo 29. Ele dá força
ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porventura não ouviste? Porventura não sabes? O eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa nem te fadiga. A Bíblia está dizendo que existe alguém que é a nossa fonte de energia. E o texto diz: é Ele que dá força ao que está cansado. É Ele que devolve o vigor a quem não tem mais vigor. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós estamos tentando resolver o problema do nosso cansaço tomando Red Bull espiritual. Eu estou falando sério. O problema é que o crente, ele descobriu um energético chamado Red Bull espiritual. Ele às vezes está cansado fisicamente, está cansado dos relacionamentos, ou mesmo está sendo afetado no mundo espiritual por um espírito torturador que está tirando e drenando a sua força. E ele faz como um atleta ou alguém que está cansado no seu dia natural, passa num posto de gasolina, compra uma lata de Red Bull, vira um super-homem por 15 minutos. Eu tenho a força. Queridos, isso não tira o seu cansaço. Isso mascara o seu cansaço. Isso não resolve o seu cansaço. Eu me recordo quando eu fiz a operação do rim, eu conversando com o meu médico, eu falei assim: olha, eu estou muito cansado. Eu posso tomar um energético? Ele falou assim: para quê? Eu falei: não, porque aí se eu tomar energético, eu fico melhor. Ele falou assim: por quanto tempo? Ele falou assim: queridos, o seu problema não é tomar energético. O seu problema é descobrir o que você precisa fazer para diminuir o seu cansaço. O energético, ele mascara o verdadeiro problema. O energético, ele finge que resolve o seu problema, mas ele mascara. É como se você tivesse uma dor de câncer, e aí você fosse lá, toma uma injeção na veia, toma um Tilex, toma um Tramal, toma um negócio na tua veia, e aquilo tira a sua dor. O câncer saiu, mas você parou a sua dor. Quem lembra daquele remedinho milagroso chamado 1 minuto? Que quando tinha aquela cratera no dente da gente, quem lembra daquela cratera aberta? Que doía para a burra, você pegava aquele remedinho chamado 1 minuto, enchia. Nunca ninguém fez isso, só eu. Só eu era pobre. Só eu era pobre, só eu tinha cratera no dente. Ai, tá todo. Graças a Deus, irmão. Obrigado. Obrigado pela tua sinceridade. Eu não tinha dinheiro para pagar dentista, irmão. E não cuidava do dente. Tinha aqueles buracos assim, ó, aquelas crateras. Quando aquele troço doía, na farmácia tinha um negócio chamado 1 minuto, né? Você enchia, é um líquidozinho escuro, você enchia aquele líquidozinho no algodão, aquilo botava, ardia. 1 minuto passava a dor, 10 minutos voltava, mas 1 minuto passava. Sabe, queridos, tem gente que está fazendo da vida espiritual, que é uma verdadeira cratera aberta que você tem na sua vida, está botando 1 minuto para ver se alivia. O problema resolve? Não. Você diminui o efeito
daquela dor, mas você não resolve o problema. O que eu estou dizendo é que nós estamos tentando resolver problema de cratera de dente com remédio de 1 minuto. Não é a solução. Isso diminui a dor na hora, mas não resolve o problema. Daqui a pouco ela vai voltar, porque aquele remédio, ele não cura, ele só aplaca a dor por um tempo. O que eu estou dizendo é que dentro da igreja, as pessoas estão pegando os paliativos, energéticos, para tentar resolver o problema da alma, tomando Red Bull espirituais. O que eu estou dizendo? Você está cansado, aí você vem num culto, toma um Red Bull, o louvor te dá um Red Bull. Ah, glória a Deus. Não resolveu o seu problema, querido. Você só tomou um Red Bull no domingo. Aí, quando a coisa está muito ruim, fica pedindo a Deus para ter grupo familiar, porque eu preciso tomar mais um golinho de Red Bull. Por favor, eu estou dizendo que a igreja é coisa boa? Claro que é. O grupo é coisa boa? Claro que é. Só que isso não é a solução para o teu cansaço. Isso diminui. Isso só vai aplacar por um pouco de tempo a dor. E o dia que você não toma Red Bull, o que você vai fazer da sua vida? Cansaço só tem um jeito de resolver: cai dentro em Jesus. Enquanto você não aprender que a solução para o teu cansaço está em Cristo e não nas coisas, está na tua busca pessoal, o teu relacionamento pessoal. Enquanto você não aprender que você não pode viver da carona da revelação do pregador para aliviar o teu cansaço, você vai continuar cansado. Eu não entendo como é que gente passa a semana inteira apanhando de tudo que é lado e tem a ideia de que vai tomar um Red Bull no domingo porque o pastor está trazendo um Red Bull para você, e você vai conseguir viver o resto da semana. Jesus não disse: vinde à igreja todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não diz: vinde ouvir uma mensagem na internet todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não diz: vai a um grupo caseiro todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus disse: vinde a mim. O que eu estou dizendo nesta manhã, eu estou querendo levar você a uma dimensão aonde você vai deixar de lado os Red Bulls e você vai ter aquilo que verdadeiramente vai trazer o alívio para o seu cansaço: Jesus Cristo. A sua palavra, o relacionamento com Ele. Está cansado? Cai dentro de Jesus. O texto de Isaías, Deus como pessoa da Trindade, Ele diz assim: você não ouviu? Você não sabe que eu não me canso e que eu dou força ao cansado? Eu dou força ao cansado. Sou eu que produzo força a quem não tem força alguma. E ele diz assim: sabe por quê? Porque até os jovens se cansam. Eu gosto desse texto de Isaías, que ele vai falar sobre algo muito especial. Ele diz assim: porque aqueles que estão em Deus, aqueles que buscam em Deus, olha o que diz o texto, né? Ele diz assim: é Ele que dá força ao cansado, multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, tropeçam e caem. Agora o texto diz: mas
o que esperam no Senhor. Aleluia. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Entenda que a renovação da sua força está no Senhor. A renovação da sua força está no Senhor. E Ele vai dizer assim: subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe, queridos, um dia pensando sobre esta expressão de Deus, dizendo assim: aqueles que esperam nele vão renovar as suas forças. Se por um lado nós estamos sendo sediados para diminuir o nosso ritmo, esses espíritos torturadores fazem com que a gente sente cansaço, e à medida que você está cansado, você quer diminuir o teu ritmo. Você não quer avançar no teu ritmo. Quando alguém fala assim: gente, vamos ter uma atividade na igreja. Ai, mais uma. Você está cansado, querido. Você está cansado. É só você parar para lembrar que alguns anos atrás, quando alguém dizia: tem alguma coisa na igreja? Estou dentro. Hoje, quando você diz, quando alguém diz assim: tem algo na igreja, você diz de novo. Querido, o problema não é excesso de atividade, o problema é excesso de cansaço. O problema é que nós já nos desgastamos tanto na alma, que nós queremos diminuir o nosso ritmo. E eu quero dizer para você: você existe para acelerar o teu ritmo em Deus, e não para diminuir o teu ritmo em Deus. Um dia, meditando sobre esta colocação, Deus me levou até o Salmo de número 1. Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que, repita comigo, não anda. Diga comigo, não anda. De novo, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Me presta uma cadeira aqui, Gabriel, por gentileza. Deixa eu tentar te explicar o que o Salmo está tentando dizer. Ele está dizendo o seguinte, ó: quando você está longe de Deus, andando, você sempre vai ter uma diminuição de ritmo. Ele está dizendo assim: o homem que anda no caminho dos ímpios, ele sempre vai diminuir o ritmo. Se você pegar o texto de Isaías 40, emendar com o texto de Salmos capítulo 1, você vai entender. Ele está dizendo assim, ó: voarão, correrão e caminharão. O texto diz: correrão como asas, voarão como águia, correrão, não se fadigarão. E ele vai falar sobre 3 níveis: voar, correr e andar. Olha o texto, Isaías 40. Ele vai dizer assim, ó: mas o que esperam do Senhor, versículo 31, renovarão as suas forças, subirão com asa como de águias, voarão, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Diga assim: voar, correr e andar. Salmo número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Querido, o que é que o cansaço faz com a gente? Nós fomos feitos para voar. Diga assim: eu fui feito para voar. Mas o cansaço me faz correr. E quando eu estou correndo, o cansaço me faz andar. O que Isaías está falando é isso. Nós fomos criados para voar. Queridos, Deus quer que você voe na sua vida ministerial. Deus quer que você voe na sua vida profissional. Deus quer que você voe na sua vida familiar. Deus quer que você voe na vida. Você não foi feito para ficar parado. Você foi feito para içar voos em Deus. O crente é como a águia. E nós somos feitos para voar. Só que o cansaço. E muitas vezes nós estamos voando, mas aí começa a acontecer os problemas. E os problemas levam a gente a correr.
Mas como a gente ainda está correndo, a gente não dá muita bola. Só que, de novo, os problemas que nos fizeram correr, nos fazem andar. E quando você sai do Isaías 40 e vai para o Salmo 1, a Bíblia diz que quando você está andando, a sua tendência é se deter, parar. E quando você está parado, você senta. Entenda que esses espíritos, eles querem diminuir o seu ritmo de produtividade. Eles querem que você pare de trabalhar na igreja. Eles querem que vocês parem de vir às reuniões. Eles querem que você queira ficar longe da sua família. Eles querem que você fique longe dos relacionamentos. Eles querem que você fique longe dos seus filhos. Porque o que está trazendo esse cansaço não é as pessoas, não são as pessoas. O que está trazendo esse cansaço é que nós não estamos em Deus. Porque em Deus nós vamos lidar com o cansaço físico, nós vamos lidar com os relacionamentos difíceis e nós vamos combater os espíritos que agem sobre a nossa vida. O problema é que quando essas coisas vêm e nós não estamos em Deus, nós vamos, em vez de voar, correr, em vez de correr, andar, em vez de andar, parar, em vez de parar, sentar. Esse lugar que o inimigo quer colocar você, sentado. E se você perceber, toda pessoa que está decepcionada, ela chega na igreja e diz assim: eu vou ficar sentado aqui. Você nunca disse isso. Sabe por quê? Porque esse é o último estágio. Esse é o último estágio. Antes de você enfraquecer definitivamente na sua fé. Você foi feito para voar. E nessa manhã, eu quero que você entenda. Se você está sentado, você vai começar a andar. Se você está andando, você vai começar a correr. Mas se você está correndo, você vai começar a voar. Levanta a mão e diga assim: eu não fui feito para ficar sentado. Eu não fui feito para ficar parado. Eu não fui feito para ficar andando. Eu não fui feito para ficar correndo. Eu fui feito para voar em Deus. Agora, como fazer isso? Esse é o diagnóstico, agora qual é o remédio? A resposta está no versículo que nós lemos. Vinde a mim. Jesus disse: vinde a mim. Quando eu comecei a pensar nisso, Deus me mostrou a figura do tabernáculo. E o tabernáculo ele vai ser uma figura, porque o tabernáculo é um tipo de Jesus. Ele vai representar bem isso. O tabernáculo ele tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, ele tinha o santo lugar e ele tinha o santo dos santos. O tabernáculo é dividido em 3 fases. Ele tinha o átrio, o pátio, ele tinha o santo lugar e ele tinha o santo dos santos. E o tabernáculo é a figura de Jesus. Queridos, como é que você vai buscar em Jesus a força para ser descansado? Eu vou lhe explicar. Todo crente, quando se converte, entra pela porta, ele vai para o átrio. O que é o átrio? O átrio é um pátio onde tem muita gente, muito trabalho e pouca produtividade. O que era feito no átrio? Trazia-se os animais, matava os animais, lavava a mão, jogava sangue, queimava a carne. O átrio, muitas vezes, é o que a gente faz na igreja. É uma correria só. Você vai daqui, e corre dali, e corre daqui. É atividade dali, é atividade daqui. Corre, sacrifica, oferta, lava a mão, lava o rosto. Quando a gente vem para Jesus, a gente entra no átrio. E aí começa o ativismo. Normalmente, o ativismo, você faz muito e produz pouco. E você vai perceber que o átrio tinha muita gente.
No átrio tinha muita gente, mas pouca produtividade. Quando você entra em Cristo, você não pode ficar parado no átrio. Em Cristo você só inicia pelo átrio. Você só entra pelo Evangelho, que são as 4 colunas. Você é tocado pelo sacrifício e você está nesse lugar. Mas esse lugar é um lugar onde se trabalha muito, mas se produz pouco. E nesse lugar tem muita gente. E aí onde está a maioria dos crentes, no átrio. Trabalhando e produzindo muito pouco. Mas existe um lugar que você tem que entrar em Cristo. E esse lugar é o santo lugar. No santo lugar, quando você estuda sobre o tabernáculo, que é uma figura de Cristo, você vai ver que ali entrava um grupo muito pequeno de pessoas. E eles tinham 3 coisas para fazer. Só 3 coisas que eles faziam ali. Era a mesa dos pães, era o incensário, né? Era a mesa dos pães, era o incensário e era tinham 3 coisas ali. O candelabro. O que significa isso? Oração, adoração, palavra, né? E relacionamento com Deus. O que significa? Que nós precisamos deixar esse lugar de trabalho no átrio para entrar no lugar de relacionamento com Deus. O lugar da oração, que é o incensário. O lugar da adoração, o lugar da palavra. E você pode perceber que nesse lugar tem muito pouca gente. A maioria dos crentes não gostam de entrar no santo lugar. A maioria dos crentes não gostam de oração. A maioria dos crentes não gosta da palavra. A maioria dos crentes não gosta do relacionamento. Você vai perceber que no santo lugar tem pouca gente. Nesse lugar se trabalha menos, mas se produz mais. O que eu estou dizendo, quando Jesus vinde a mim, Ele está dizendo assim: se relacione comigo pela oração, se relacione comigo pela palavra, se relacione comigo pela comunhão, você vai ter o seu cansaço diminuído. Mas ainda tinha um outro lugar, chamado Santo dos Santos. E não é à toa que nesse lugar tinha um número menor de pessoas que entravam ainda. E no Santo dos Santos não se tinha trabalho, mas se tinha resultado. Quando você entrava no Santo dos Santos, não era o seu trabalho que te aliviava, era a presença de Deus na sua vida que tirava o cansaço. O sumo sacerdote, quando entrava nesse lugar, chamado Santo dos Santos, ele não precisava fazer nada. A própria luz que ali estava fazia. Ele simplesmente se deixava levar por aquilo ali. E eu encerro essa mensagem com o Salmo 127. Inútil vos é trabalhar, acordar cedo, comer pão de dores, porque Deus dá os seus enquanto descansam nele. Nessa manhã, eu vim aqui te desafiar a continuar vindo à igreja. É um bom Red Bull, é melhor do que você não tomar. Continue frequentando os grupos. É um bom energético. Ajuda a gente a não morrer. Mas não é a sua solução. A sua solução está no seu relacionamento com Cristo. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por isso que Deus diz: não ouviste? Não sabes? O eterno Deus, Criador de todas as coisas, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, mas Ele é que dá força ao cansado. Nesta manhã, o Senhor vai renovar as tuas forças.